A Ilha Perdida. Terceiro capítulo. A noite na ilha. Resolutamente começaram a caminhar de repente. Um galho bateu com força no rosto de Henrique e ele deu um grito. Ai, meu rosto está sangrando. Eduardo falou, quase gritando. Enxugue o sangue com um lenço. Henrique respondeu, estou enxugando porque você está gritando desse jeito? Para espantar medo? Não, não estou com medo. Nem estou gritando. Meia hora depois, Henrique parou outra vez. Você não viu alguma coisa? Você não viu coisa alguma? Onde está o rio? Já é hora de chegarmos lá. Eduardo zangou-se. Então suba, você na árvore, e veja se descobre por que não subiu antes. Henrique não respondeu. Estava com o paletó nos braços. Atirou sobre uma moita. Descalçou os sapatos e as meias. Procurou à volta uma boa árvore para subir. Subiu rapidamente e sumiu entre a folhagem. Ficou quieto lá em cima. Eduardo perguntou: Então, vê alguma coisa? A voz dele veio quase sumida lá de cima. Vejo o rio. De que lado? À direita. Já sei, temos que caminhar ao lado direito da árvore. Desceu e vestiu-se. Caminharam durante uns 20 minutos. Eduardo perguntou: Estaremos certos? Acho que você se enganou. Os dois pararam, hesitantes. Henrique olhou à volta, era quase noite. Ouviram um sapo cochoar ali perto. Perguntou: Que faremos? Ficaram uns instantes em silêncio, ouvindo os rumores da mata, ouvindo pios de aves, cochoar de sapos, cri-cri de grilos. De repente, Henrique aproximou-se mais do irmão, segurou-lhe o braço. Ouviu, Eduardo também ouvirá um rastejar esquisito ao seu lado, mas se fez de forte. Isso é sapo dos grandes. Henrique sussurrou. Sapo não rasteja, pula. Deve ser alguém que anda na mata ou um bicho grande. Que tolice. Quem há de ser? Houve silêncio outra vez. De súbito, os rumores foram aumentando. Galhos quebravam-se, não muito longe deles. Henrique tornou a dizer: O que será? Parece que alguém anda na mata. Acho que é gente. Eduardo respondeu, com voz trêmula. Pergunte quem é. Quem é? Quem sabe é alguém perdido como nós. Pergunte você. Mas nenhum falou. Ficaram quietinhos esperando. O barulho aumentou. O coração de Eduardo deu um salto. Não é possível que seja gente. Andamos o dia todo por aí e não vimos nada. Vamos continuar a procura da canoa. De repente, choramingou. Henrique, estou com um pouco de medo. Medo de quê? Não sei de tudo. Não sei de tudo. Eu não penso senão na canoa que temos que encontrar coragem. Continuaram a caminhar ao acaso, uns segurando a mão do outro. Tava a escuridão. A noite cairá completamente. Os dois meninos estavam arrependidos de se terem arriscado nessa aventura. Tinham vontade de chorar, mas queriam mostrar-se fortes um para o outro. Depois de terem andado durante algumas horas, sentiram um ar úmido que vinha do rio. O rio estava cada vez mais perto, mas agora isso nada adiantava, pois tinham de passar a noite ali e esperar a madrugada para voltar à fazenda. Em silêncio caminharam mais um pouco e chegaram, afinal, à margem do rio Paraíba. À margem do Paraíba. Estavam tão acostumados com a escuridão que, apesar de ser noite escura, viram as águas do rio correndo bem junto deles, mas nem sinal da canoa. Ela deve estar em algum outro lugar. Tinham ido para um lugar errado. Não sentiram alegria nem tristeza por terem chegado à margem do rio. Estavam tão cansados que resolveram ficar ali mesmo. Tiraram os paletós, estenderam-nos sobre as moitas
e sentaram-se. Não falavam. Cada um pensava com tristeza no erro que haviam cometido. Nunca deviam ter feito isso. As escondidas do padrinho nunca que estariam pensando ele. Madrinha e os primos naquele instante, quem sabe estariam aflitos, desesperados, mesmo ao ver que os meninos não voltavam e já era noite fechada. Que arrependimento! Ouviam o cochoar de um sapo enorme. Deviam estar pertinho deles, tão perto que se estenderem a mão o tocariam. Viram vagalumes passar e tornar a passar diante deles. Mais longe um pouco, divisavam a massa escura do rio com suas águas profundas e misteriosas. Eduardo rezou baixinho e recostou a cabeça no ombro do irmão. Estava cansadíssimo, mas não queria estender-se sobre a moita. Tinha a impressão de que, se deitasse ali, colocaria a cabeça sobre o sapo que conchava tão perto. Henrique murmurou: Que horas serão, Eduardo? Ele olhou o céu. Deve ser meia-noite, pelos meus cálculos. Que pena que não temos relógio. De repente animou-se. Temos a caixa de fósforos. Henrique, como é que nos esquecemos disso? Vamos acender um foguinho. Assim espantaremos os bichos. Vamos. Onde estão os fósforos? Aqui no pacote do almoço. Apressadamente, Eduardo abriu o pacote e procurou a caixa de fósforos. De fato, estava lá. Os dois ficaram contentes. Henrique perguntou: Ainda tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Eduardo falou: E a sede? Na mata você queria água. Por que não vai beber no rio? Tenho medo de escorregar na beira do rio. Quando amanhecer, eu bebo. Enquanto abria o pacote do almoço, Eduardo dizia: Temos ainda alguns ovos cozidos, 2 pedaços de linguiça e pão. Esquecemos a laranjada. Nem comemos. Vamos comer então um pedaço de laranjada. O resto fica para amanhã. Vamos. Primeiro fazer a fogueira, depois comemos. Muito animados, levantaram-se e começaram a procurar pauzinhos secos para a fogueira. De súbito, Eduardo deu um gritinho e peguei uma coisa mole. Henrique sentiu um arrepio. Deve ser um sapo, menino. Se pegou no sapo porque não acende um fósforo. Tenho medo de gastar os fósforos. Depois não sobrar nenhum. Devíamos ter trazido a vela. O ideal seria uma lâmpada elétrica. Nem fale. Eduardo acendeu um fósforo e os dois debruçaram-se para o chão, procurando os pauzinhos secos. À luz da chama, só viram mato verde e viçoso. Mas é viscoso. Como fazer fogo com aquelas folhas verdes? Henrique pediu: Acenda outro fósforo. Eduardo acendeu e tornaram a procurar nada. Nada. Eduardo sacudiu a mão no ar e, nossa senhora, quase queimei o dedo. Henrique gritou: achei um pauzinho seco. Acenda outro fósforo. O irmão acendeu outro, puseram as mãos em concha à volta da chama e encostaram os pauzinhos secos. Foi-se esse fósforo mais outro e nada conseguiram pegar fogo no pauzinho. Eduardo censurou, choramingando. Esse pau estava meio verde, vamos procurar outro. Ah, meu Deus. Henrique não quis. Disse que podiam assim gastar todos os fósforos e não conseguir fogo. Então resolveram sentar um ao lado do outro e esperar as horas passarem. Ficaram quietinhos esperando, cochilaram. De madrugada, Henrique recostou no ombro de Eduardo
Eduardo não queria dormir, mas não suportou. De repente estendeu-se nas moitas, enrolou-se no paletó e sentiu a cabeça do irmão encostado em seu ombro. Dormiu profundamente. Não pensou mais em sapos nem em bicho algum. Henrique empalideceu e a enchente. Eduardo desertou. Choveu, deserto. Choveu muito na cabeceira do rio. Que horror! Quando acordaram, viram o rio ali bem perto e o sol que já ia surgindo. Levantaram-se e olharam à volta. Eduardo admirou-se. Olhe, quanta coisa o rio vem trazendo. O que será isso? Ambos olharam espantados. O rio havia crescido durante a noite de uma maneira assustadora. Estava volumoso e as águas não eram mansas como no dia anterior. Eram vagalhões pesados e passavam levando galhos enormes e outras coisas. Henrique empadeceu. A enchente. Eduardo desertou. Deserto. Choveu muito na cabeceira do rio. Que horror. A Ilha Perdida. Capítulo 4. A enchente. Ficaram imóveis, sem poder tirar os olhos. Do Paraíba, viram passar tábuas, sapatos, roupas, a metade de uma cadeira, troncos de árvore e, de repente, uma cabra morta. Eduardo estendeu o braço. Veja, uma cabra! Voltou-se para Henrique, pálido de susto. Henrique, como vamos voltar agora? O irmão sacudiu os ombros, fingindo-se corajoso. Pois não viemos até aqui. Podemos voltar também. Vamos procurar a canoa já. Sentiam os membros doloridos por não terem dormido bem. Eduardo começou a andar e a mancar, dizendo que todo o corpo doía. Esqueceram-se da sede e da fome e foram à procura da canoa. Tomaram a entrar pela mata e tornaram a perder o rumo. Henrique disse: não posso mais, de tão cansado. Vamos parar um pouco. Reconstou-se a uma árvore e passou o lenço pelo rosto. Foi então que Eduardo reparou no rosto do irmão. Estava todo marcado pelos arranhões dos espinhos da véspera. Propôs, enquanto descansavam: vamos comer então. Abriu o pacote, distribuiu os ovos, a linguiça, o pão. Comeram sem apetite. Tão preocupados estavam. Henrique queixou-se. Agora sim é que eu estou com sede de verdade e meu rosto está ardendo. Quem sabe encontraremos água por aqui. Vamos procurar, assim você lava o rosto. É melhor procurarmos o rio, é mais garantido. Vamos voltar. Com a claridade da manhã, logo encontraram o rio, que transbordava com a enchente. Ambos ajoelharam-se à margem, lavaram os rostos, beberam água, mas o líquido era tão barrento e escuro que Eduardo cuspiu com cara de nojo. Durante mais de uma hora, foram margeando o rio sem encontrar a canoa. Tinham deixado. Onde estaria? Porque não havia marcado bem o lugar onde tinham deixado. Depois de terem procurado mais um tempo, ainda avistaram-na, enfim, mas deram um grito de susto. A canoa estava presa apenas por um fio de corda. A correnteza do rio era tão forte que puxava a canoa com força. A corda, que já era velha, foi se gastando e apenas um fio ainda resistia. As ondas voluminosas espumavam-se à volta. Henrique correu e entrou na água. Colocou as duas mãos numa das bordas da canoa e com a água acima dos joelhos começou a puxá-la para a margem. Eduardo teve medo. Cuidado, Henrique, o rio está puxando muito. Você pode levar você. Não é perigo.
venha me ajudar. Eduardo tirou os sapatos e as meias, arregaçou as calças e foi auxiliar Henrique. Os dois tentavam puxar a canoa para a terra, mas foi inútil. A correnteza era muito forte, nem parecia aquele rio calmo e manso de um dia antes. Rugia e espumava carregando todo em seu caminho. Tudo em seu caminho. Henrique gritou: "Força, Eduardo, segure com força enquanto vou emendar a corda." Começou a procurar os pedaços de corda que estavam dentro da água, misturados com lama e galhos de árvore. Eduardo começou a cansar-se. Falou: "Ande depressa, daqui a pouco não aguento mais. O rio tem uma força danada." Henrique pediu, suplicante: "Espere, Eduardo. Tenha paciência. Já encontrei uma ponta. Falta só emendar. Se você não aguenta, estamos perdidos." E com as mãos molhadas procurava amarrar essa ponta de corda na canoa, mas com a pressa atrapalhava-se. A corda escapava-lhe das mãos e caía na água. Outra vez Eduardo gritou: Venha você segurar a canoa e deixe a corda por minha conta. Você não consegue." "Consigo. Venha segurar a canoa." Henrique, nervoso, tomou a canoa com as duas mãos, enquanto Eduardo foi tentar amarrar a corda, mas estava tão velha que arrebentou 2 vezes entre as mãos de Eduardo. Henrique ficou aflito. Dobre a corda em 2, senão ela arrebenta." Bem, Joaquim disse que a corda era velha. Eduardo dobrou a corda, passou pela argola da canoa e conseguiu prendê-la na margem. Com um suspiro de alívio, Henrique correu para auxiliá-la. Passaram a corda pelo tronco de uma árvore. Próxima e amarraram fortemente. Quando terminaram o serviço, estavam suados e cansados. Eduardo observou: "Você está vermelho como uma pimenta, e você está como um pimentão." Ambos tinham manchas rubras nas faces e na testa, principalmente Henrique. Ele sentou-se dizendo: "Parece que estou com febre de tão quente." Resolveram esperar a enchente diminuir em vez de tentar a volta imediatamente. Tinham esperança que a enchente ficasse menos forte. Estenderam-se ali na margem durante muito tempo, mas a enchente não diminuiu, pelo contrário, aumentou. As águas cresceram tanto que chegaram até onde eles estavam, e o rio rugia, que dava medo. Eles olhavam para cima e para baixo do rio para ver se viam alguma canoa, alguma embarcação qualquer à sua procura, mas nada viam, a não ser água e as coisas que o rio levava na sua correnteza. Viram galinhas mortas descendo com as penas estufadas e um cabrito branco. Tudo aquilo ia rolando sem parar, misturado com água, lama e espuma. De repente viram uma árvore inteira que também tinha vindo em direção a ele. Ficaram tão admirados que se levantaram para ver melhor. Era uma árvore com flores amarelas e raízes à mostra. Ela rodopiou e foi para mais longe, fazendo redemoinhos. Depois a correnteza empurrou-a outra vez para o lado da ilha. Nesse instante os 2 meninos deram um grito de susto. A árvore vinha em direção à canoa. Em 2 pulos, Henrique correu para salvar a canoa. Conseguiu segurá-la com as 2 mãos, mas era tarde. A árvore passou dando voltas e arrastou a canoa para o meio do rio. A corda era velha. Não resistiu. Eduardo gemeu: "Ah, meu Deus!" Henrique não disse nada. Ficou mudo assistindo ao desastre. Depois escondeu o rosto
entre as mãos e começou a chorar. Eduardo correu para o irmão e pôs o braço sobre o ombro dele. Ora, Henrique, havemos de dar um jeito. Garanto que a esta hora o padrinho já vem em nosso socorro. Vamos esperar. Henrique soluçava. Como, como pode adivinhar que estamos na ilha? Ele nunca poderá pensar que viemos até aqui. Como vamos voltar agora? Você vai ver como se arranja tudo. Vamos deixar uma fogueira acesa à noite e dia. Alguém há de ver e contar ao padrinho. Henrique enxugou as lágrimas com a mão. E não temos mais nada que comer. Vamos passar fome. A ilha deve ter frutas. Temos que procurar. Vamos andar por aí em vez de ficarmos aqui vendo a enchente. Henrique ficou mais calmo, parou de chorar e disse que estava cansado, queria ficar ali, na margem olhando o rio. Sentaram-se um ao lado do outro e ficaram calados, pensando num possível meio de salvação. O tempo foi passando de vez em quando tomavam um gole de água, quando a sede apertava, esqueciam que a água era suja e barrenta, bebiam assim mesmo. Eduardo perguntou: será que vamos passar outra noite aqui? De certo vamos. O padrinho não pensará que estamos na ilha perdida. Ela fica muito longe da fazenda e ele nunca há de se lembrar de nos procurar aqui. Eduardo continuou resoluto. Então vamos preparar um lugar para a gente dormir. Não podemos ficar muito perto do rio. De repente as águas chegam até nós e nos levam como levar uma canoa. Elas não param de subir. Com a faca e o canivete começaram a cortar uns galhos de árvore para fazer um lugar macio, a fim de se deitarem. Depois de preparar uma espécie de cama com folhas largas e galhos finos, Eduardo lembrou-se de procurar alguns paus secos para fazer uma fogueira, se fosse necessário. Entrou na mata e voltou logo depois com uma braçada de pedaços de pau bem secos. Amontou tudo ao lado da cama, fazendo uma espécie de caieira. Depois disse: se aqui houvesse uma árvore com um tronco bem grosso e largo, poderíamos dormir em cima do tronco, como Tarzan. Henrique deu um suspiro. Mas Tarzan estava acostumado desde criança. Era como um macaco. Não poderíamos aguentar. A gente caía logo. Depois de tudo preparado para passar a segunda noite na ilha, Henrique, que parecia cada vez mais animado, falou: estou outra vez com fome. Será que não encontramos nada para comer? Eduardo sorriu em triunfo, tirando do bolso um pacotinho onde havia um ovo cozido que ele guardava. Disse: olhe, hoje de manhã, quando vi a canoa rodar rio abaixo, guardei bem este ovo para quando estivesse com fome. Vamos comê-lo agora. Sentaram-se e devoraram um ovo, cada um a metade. Henrique perguntou: e a laranjada também acabou? Acabou, agora não tenho mais nada para comer. Depois inclinou-se na beira do rio, tomou uns goles de água e encheu a garrafa para tomar durante a noite. Henrique também bebeu água, queixando-se que ela estava cada vez mais barrenta. Olharam o céu, as primeiras estrelas já estavam começando a aparecer. Olharam o rio durante algum tempo, na esperança de surgisse alguma embarcação que viesse buscá-los. Nada, somente o rio barulhento e a segunda noite que caía sobre a ilha perdida. Resignados, resolveram deitar-se na cama improvisada. Conversaram um pouco. Será que padrinho nunca se lembrará de vir nos procurar aqui? Não sei, acho bem difícil. Talvez Kiko ou Oscar se lembrem. Quem sabe o Bento vai se lembrar. Mesmo que se lembrem, o rio está tão bravo com essa enchente que eles não poderão atravessá-lo.
Então, como faremos para voltar?